Quanto mais você acaba adquirindo conhecimento, com mais respeito você vai fazer as coisas. Eu acho que não é medo, mas é respeito. Eu acho que a forma dos profissionais pensarem define muito a questão do sucesso ou insucesso do seu consultório. Mais um episódio fora da agenda. Caio, prazer estar aqui de novo com você. Muito bom, Saito. Boa noite. Mais um episódio. Estava ansioso para atualizarmos os temas e colocar nosso papo em dia. Muito cansado, muito corrido dos trabalhos, das viagens. Sim, bastante coisa acontecendo. Parece que o tempo tá cada vez menor e a gente tem mais coisa para fazer. Senão que você tá ficando velho, Caio. Pode ser. Bem possível. Vou começar contando um pouco de como foi esses últimos 10 dias. Eu acabei de chegar também de viagem. Sim. Eu passei pela Alemanha e passei pela Espanha. Nesses últimos 10 dias eu fui para um congresso em Colônia, na Alemanha, e depois eu fui para Madrid participar de um curso de anatomia junto com o Luiz Avelar, que a gente fez para os médicos da Espanha. Perfeito. Foi a primeira iniciativa que a gente fez de curso de anatomia específico para médicos da Espanha, para médicos da Europa. E foi muito interessante, assim, o que eu percebi que acontece lá, Caio, o perfil dos médicos é um pouco diferente. A gente tinha até batido um papo antes, talvez um pouco mais conservadores. Entre Espanha e Alemanha ou não? Entre Europa e América Latina, entre Europa e Brasil. Uhum. O foco desse congresso na Alemanha foi muito sobre injetáveis e cirurgia facial. Tá. E você vê o comportamento dos médicos que assistiram muito... como é que a gente pode falar? Fechados, mais conservadores? Conservadores. Tá. Conservadores. Sem buscar grandes transformações, muito do que a gente tem falado que vai ser a tendência agora. E aí eu vejo essa diferença, e eu queria perguntar para você o que você acha, assim, né? A minha impressão é que como eles pedem menos, eles já foram sempre conservadores, eles têm um pouco de receio de dar um passo a mais, de indicar uma coisa a mais. Sim. E aqui no Brasil a gente fez muito, né? Passou demais, talvez, da conta, e agora tá voltando. Eu não sei se essa é a sua percepção, das suas andanças aí, de comportamento dos injetores em América Latina, Europa e Brasil, assim. Só deixa eu fazer uma pergunta antes. Quando você fala conservadores, seria fazer o que o paciente pede ou fazer menos do que o paciente pede do ponto de vista estético? Eu acho que fazer o que o paciente pede, porque muitas vezes o paciente não sabe além daquilo. O que ele precisa, sim. E você indicar alguma coisa fora daquilo que o paciente pediu, a sensação que eu tive é de que você está rompendo uma barreira. Indo além. Você tá se intrometendo um pouco demais naquilo que ele pediu, entendeu? Entendi. Então, isso é interessante. É interessante, né? Porque quando a gente discutia tratamento do sulco, o tratamento do sulco exige você fazer uma estruturação, uma melhora da pele. Exato. Você precisa explicar isso para conseguir oferecer o melhor tratamento ao paciente. Mas não, o paciente chegou pedindo sulco, eu vou tratar o sulco. Interessante. Bom, o que eu tenho reparado, né? Eu acho que aqui no Brasil, por mais que a gente atenda a necessidade do paciente, a gente busca ampliar os tratamentos, né? Então, a gente, inclusive no ponto de vista de marketing, ou até nos cursos de gestão, a gente incentiva o profissional da saúde a perguntar sobre outras áreas que podem incomodar ou até sugerir tratamentos, uma vez que exista indicação e que o paciente perceba numa consulta, numa anamnese, que seja. Nos outros países que eu tenho observado, quando você vai para a América Latina, eu acho que segue o mesmo padrão daqui do Brasil. Talvez com um pouco menos de recurso técnico, ou de indicações, ou de produto, mas segue o mesmo padrão, alguns países até mais exagerados, né? Você acha que o paciente se sente incomodado com esse tipo de abordagem? Se o paciente chega falando uma coisa... Porque eu acho que tem um limite, né? Claro. Às vezes o paciente chega e ele sai com um orçamento para fazer 250 coisas com um valor que extrapolou muito aquilo que ele estava imaginando. Com certeza. Né? E quando a gente pensa montagem de protocolos, de paciente high ticket, eu acho que isso às vezes extrapola um pouco o que o paciente estava imaginando e pode virar contra
Sim. o profissional que estava lá fazendo. Como que você orienta, por exemplo, para o médico fazer? O que você acha que é uma ferramenta ou um recurso saudável para trabalhar isso? Eu vou dar o meu ponto de vista de marketing e gestão. Isso. Aí depois eu quero te ouvir do ponto de vista médico. Eu acho que às vezes você vai comprar uma roupa, que seja, e se o especialista te atende bem, ele vai te sugerir uma camisa que talvez combine com aquela calça e você fica bastante contente com isso. Não, obviamente, fazendo um paralelo a uma coisa ou outra, mas existem possibilidades que às vezes você não enxergou. Eu acho que como médico, você destacar uma necessidade do paciente ou algo que você observou, perguntando a ele se aquilo lhe incomoda ou se ele gostaria de tratar determinada região que existe indicação de fato, Sim. eu acho que seria interessante. Há tempos atrás a gente falava do cardiologista, né? Você vai no cardiologista por tomar um remédio por conta de uma questão cardíaca e ele descobre uma outra doença, você como médico tem a obrigação, teoricamente, de indicá-lo ali, né? A essa questão. Eu acho que na estética deveria ser o mesmo, né? Sempre respeitando a indicação e a preferência do paciente. É o que eu acredito, né? Eu acho que no ponto de vista estético, os pacientes ainda são muito leigos das possibilidades de tratamento, por mais que tenha avançado. Então, você destacar um tratamento, eu acho que seria interessante. E você? Você faz isso? Como que você amplia as possibilidades de tratamento ou você também segue sendo conservador? Como que Não, eu gosto de fazer avaliação completa. Peço licença para o paciente para, olha, sua queixa é essa, mas eu vou começar a falar tudo que eu tô vendo que tá acontecendo no seu rosto por conta do processo de envelhecimento. E aí eu converso sobre todos os pontos que eu vejo, de cima para baixo, de dentro para fora, para explicar o que a gente pode fazer, o que pode tratar. E eu acho que isso realmente ajuda. Mas mas o paciente, ele se sente ofendido, invadido com isso? De jeito nenhum. Às vezes ele até te agradece, né? Não, obrigado por você ter mostrado isso, vejo outras possibilidades. É positivo, não é? Eu acho que sim. O paciente gosta de entender o que está acontecendo e se tem indicação para fazer ou não. Exato. Existe alguma técnica para você ou alguma orientação para o seu funcionário, para a sua equipe fazer? Se você vai ter uma pessoa de comercial, um closer, alguma coisa, para essa pessoa, qual que é o papel dessa pessoa? Como que ela consegue ler a indicação do médico e oferecer aquilo para o paciente? Qual que é a sua percepção disso? Essa pessoa precisa estar dentro da sala, entender o que está acontecendo, ela não precisa, ela já sabe o que você indicou, por que você indicou? Tem várias formas de fazer, Saido. Eu gosto sempre de começar tocando uma questão emocional do paciente, né? Como que a gente faz isso? Eu gosto daquela perguntinha ali que é: por que isso te incomoda tanto, né? Então, geralmente, a paciente, na minha visão, e eu acho que sempre é importante complementar a sua, ela olha no espelho e vê uma determinada ruga, ou se sente mal com o corpo, qualquer coisa desse tipo. E aquilo gera um sentimento, ou ela passa por um momento difícil social, que seja, e ela tangibiliza aquela dor ou aquele sentimento a uma determinada ruga. É a única forma dela tangibilizar de fato uma emoção, porque você não consegue tratar uma emoção, você tangibiliza a comprar uma nova bolsa, trocar de carro, viajar ou um tratamento estético. Então, quando o paciente chega num consultório querendo um determinado tratamento, geralmente tem uma questão emocional por trás. Não me sinto bem na foto, não estou me sentindo bem com um biquíni, as minhas amigas estão mais jovens, o mercado de trabalho. E entender isso, eu acho que isso é muito forte, né? Porque você deixa de oferecer um tratamento para tratar ruga e passa a tratar uma questão social, emocional daquela paciente. Então, a chance de convencimento ou de aderência a um tratamento passa a ser muito maior. As perguntas também são muito importantes, né? Isso te incomoda? Você gostaria de tratar isso também? Se existisse um tratamento para tratar essa ruga, você gostaria de fazer? Você deixa de ter que empurrar, aquele estereótipo de empurrar, de vendedor, e passa a ser uma pessoa que pergunta sobre a opinião do paciente. E geralmente, quando você segue nessas perguntas vinculado a uma questão emocional, a resposta tende a ser assim, a não ser que não caiba no budget da paciente, porque ela entende que aquilo que você está oferecendo faz sentido a ela. Então você acha que o discurso do médico na ajuda da conversão
tem que ir por esse caminho. Como é que seriam essas perguntas que você... Assim, olha, o médico tá... Um colega novo tá ouvindo a gente e ele vai assim, eu preciso mudar o meu discurso, aquilo que eu aprendi, assim. Por que caminho... Depois você me fala se você faz assim. Que eu que tenho que aprender com você. Mas é isso. Mas do ponto de vista de marketing, né? É isso. E eu acho que se a gente pensa agora na história do marketing, o H para H, né? Human to human agora, sim, eu acho que faz diferença. É muito isso, né? De você fortalecer as relações emocionais, né? Isso. Mas é isso, obviamente tem sua secretária tem que atender bem, né, você não pode demorar 5 horas para atender o paciente lá na sala de espera, né, tem todo um cuidado, mas é isso, eu acho que são essas perguntinhas, entender o principal motivo daquela questão que ele quer tratar, levar o paciente para ser examinado, tocar no paciente, então essa relação faz todo sentido, pegar um espelho e reforçar, é isso que te incomoda, e tocar na região que ele reclamou, isso você está aumentando a dor ali para ele te externar que realmente aquilo está te incomodando, que está incomodando ele, e aí você fazer perguntas, né? É isso que te incomoda? Você gostaria de tratar isso? Você já reparou nessa outra ruga ou nessa flacidez aqui? E deixar o paciente responder. Até você chegar ao ponto... E ouvir o que ele responde. É óbvio. Até chegar ao ponto se existisse um tratamento para tratar isso, que está te fazendo sentir dessa maneira, você gostaria? A chance de o paciente responder sim é enorme. Então isso conduz ao tratamento e aqui eu não estou forçando nada, eu estou identificando uma necessidade de tratamento, existe indicação e o paciente está te falando que sim. Então eu vejo como a melhor forma de conduzir o paciente a um tratamento que tem indicação, né? Perfeito. No final eu acho que a gente conseguir traduzir a queixa do paciente na dor, na emoção do que ele está exprimindo e você conseguir estabelecer essa conexão, né? Essa conexão emocional, né, Caio? E em relação ao fechamento, só complementando o que você me perguntou, eu acho que a cirurgia plástica tem um benefício enorme que é ter assistente em sala na maioria das vezes, porque geralmente 100% das vezes, né? Exato, o paciente às vezes tira roupa, tem aquelas questões todas da avaliação. Então essa sua assistente é extremamente valiosa para ouvir tudo que você está perguntando e ouvir também o paciente e conduzir essa paciente para um fechamento relacionado ao que ouviu ali na consulta. Eu até brinquei nesse final de semana que eu acabei dando aula de marketing e gestão para um público de médicos, que talvez a melhor forma, se a gente terceiriza esse fechamento para uma outra pessoa que não está em sala, é você acompanhar esse paciente até essa secretária, possivelmente, e contar a história dela. Então, você acompanha essa paciente até a secretária e fala: olha, essa paciente fulana, ela comentou que a ruga XYZ está incomodando ela, que ela se sente mal por conta disso. A gente discutiu sobre o plano de tratamento de começar com a toxina, o preenchedor e o bioestimulador, tô supondo aqui, né? Atende ela, mostra para ela os benefícios, fala um pouquinho mais aqui dos planos que a gente tem de tratamento e os valores. Eu acho que se o doutor, né, o médico, conduz essa paciente, conta a historinha dela, é muito mais completo. Ela ouve de novo todos os problemas que ela tava... do que você escrever uma mensagem no WhatsApp e falar para ela, para a secretária, e aí isso se torna muito mais frio e a chance de fechar é menor. Se o paciente for para casa para pensar, ainda menor ainda. Então, dessa maneira você conduz. O melhor momento para o fechamento é ali naquele momento. Ali na hora, sem sombra de dúvidas. Você... Não, concordo, 100%. E na minha prática, eu tenho uma assistente de sala que fica comigo 100% dos atendimentos. Não só na parte das indicações cirúrgicas, mas as indicações dos protocolos de tratamento, do que a gente vai fazer para o paciente. Então, ela entende, ela ajuda na elaboração do plano e tem mais liberdade. Acho que para mim, eu acho que o grande diferencial é que o paciente tem mais liberdade de conversar sobre a parte comercial, sobre os valores com a minha assistente do que diretamente comigo. E eu também me sinto mais confortável. O paciente pode fazer, né? O doutor é bom mesmo, né? A pergunta, aquelas coisas assim, né? Que às vezes você tem dúvidas e pode responder questões que ela não se sentiria confortável. E fazendo esse paralelo ao que você viveu lá na Europa. Se a gente ensinasse aqueles doutores lá que você, né, ou discutisse sobre isso com eles,
sendo conservadores, o que você eu acho acha? que faz uma falta gigantesca, assim. Eu conversei com alguns deles lá em relação à educação de business, né? A gente tem aqui algumas plataformas de educação para melhoria do negócio do médico. Várias indústrias têm isso e oferecem isso para os médicos como uma ferramenta de suporte, né? E lá eles não discutem sobre business, sobre negócio com o médico. Olha que interessante. E eu acho que é uma oportunidade gigantesca de você conseguir melhorar, de você otimizar esse tipo de abordagem para o paciente. Porque não é que os caras não estão fazendo, os caras estão crescendo, os caras estão ganhando, as populações mais jovens, mais ligadas nisso, por mais que a minha geração que está lá não seja tão ligada nos tratamentos cosméticos, nos tratamentos estéticos, o pessoal mais novo é mais conectado. Existe também essa globalização de um desejo por outras coisas. A K-Beauty tá no mundo inteiro, né? Não é só na Coreia, não é só no Brasil. Tá todo mundo ligado, todo mundo vendo isso. E lá o pessoal mais jovem também busca. E eu acho que você conseguir explorar esses espaços de transformação na prática do médico, lá, por exemplo, são oportunidades gigantescas de desenvolvimento e de crescimento do médico, do negócio, dos tratamentos. Né? E por curiosidade minha, lá os médicos também têm esse essa conversa com o paciente, ou eles terceirizam parte desse processo? Não sei. Não. O que eu falar, eu vou tá elucubrando aqui. Sim. Eu não sei como funciona. Eu não visitei nenhuma clínica em atendimento, Sim. Mas eu acho que é uma pergunta interessante, é uma coisa que a gente pode tentar Porque eu tenho buscar. visto em diferentes modelos também, mudando de países, assim, a terceirização dessas etapas, né? Uhum. E talvez o doutor focado na injeção. Eu acho que tem lado positivo, tem lado negativo, né? A gente discutiu um pouco disso no passado, do Luiz, né? Na viagem dele para a China. Exato. Eu acho que o papel do avaliador, do consultor estético, né? Sim. Ele tira um pouco do diferencial do tratamento médico. Também acho. Eu acho que você tem muito mais gabarito para indicar. E foi curioso, assim, né? Nessa viagem em Madrid, a gente estava fazendo um curso de anatomia aplicada para o uso dos injetáveis. E o feedback dos médicos de lá foi incrível, foi muito bom. Assim, olha, foi o melhor curso de anatomia que eu já fiz vários, mas esse realmente, a interação entre a anatomia e a prática, e como as dicas do que a gente fala na anatomia contribuem para o pensamento crítico de como você vai indicar esses procedimentos, né? Então, eu acho que isso tudo contribui muito para um tratamento médico mais refinado. Essa é até uma pergunta aí, até trazendo elogios, porque toda vez que eu escuto sobre esse curso que vocês fazem, os médicos sempre elogiam muito o modelo, né? O modelo, o formato. Então, assim, parabéns aí a forma como vocês vêm conduzindo. Eu sou um professor convidado ali, né? Eu acho que o mérito é do Luiz e da doutora Alessandra Haddad, que construíram e já estão com esse curso. Essa foi a 23ª edição. Estou com ele já há uns 10 cursos, mais ou menos. Que legal. Mas eles construíram isso ao longo do tempo e conseguiram construir uma agenda muito, muito proveitosa para quem assiste, né? E todos os cursos que a gente faz, os feedbacks são muito parecidos, assim, E né? curiosidade por quem não é médico, né? Profissional da saúde. Eu vejo essa questão da anatomia muito ligada aos injetáveis e à importância dela. Trazendo, às vezes, até cirurgiões plásticos se beneficiando de uma anatomia aplicada aos injetáveis, né? Conta um pouquinho do que muda, né? E por que é tão importante um curso de anatomia? Desculpa a forma leiga aqui, mas eu acho a gente vê muito esse tema e é legal explicar. Eu acho que o curso de anatomia, ele é fundamental. Fundamental. Durante a minha formação na residência, a gente tinha uma facilidade de acesso ao SVO, né, que a gente tem em São Paulo, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, em que a gente poderia fazer dissecções e estudar, fazer trabalhos científicos. Durante 6 anos, todas as segundas-feiras à noite eu estava dissecando. E é completamente diferente da anatomia que a gente aprende na faculdade, que a gente atende com paciente, com peças formalizadas, com cadáver formalizado, ou hoje nem isso, mas com boneco ou com deixou de existir digital, não tem aquelas mais peças com formal,
tem algumas faculdades que não tem laboratório de anatomia. Tá. E aquilo que a gente aprendeu na faculdade é uma anatomia estática, pura, simples. Onde está o músculo, onde está a protuberância óssea, onde está isso. Quando a gente vai hoje para esses cursos com uma anatomia muito mais aplicada e direcionada, você vai já com o objetivo de saber o que sabe aquela história? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Sim. Eu tô indo lá para saber por que eu vou fazer esse ponto desse jeito. Nesse plano. Por que eu vou entrar com a minha cânula nesse lugar e não nesse lugar? Então, quando você já tem uma base da sua atividade prática e consegue correlacionar isso com a anatomia que você está vendo, putz, é fantástico. Né? E quando você faz esses cursos de anatomia, não só para os injetáveis, mas para cirurgias de face, para cirurgia de pálpebra, para cirurgias corporais, você consegue enxergar a cirurgia de um jeito diferente. Interessante. Né? Porque você, muitas vezes, na cirurgia tem um acesso pequeno, tem uma incisão pequena. E nesses cursos de anatomia, você explora isso muito maior. Né? Então, para quem não fez curso de anatomia ainda, de novo, saindo da faculdade, eu acho que é fundamental, acho que tem que fazer, eu acho que é um diferencial gigantesco e uma oportunidade que a gente tem hoje que a gente não tinha no passado. Sim. Não só de fazer os cursos, mas como de entender essa anatomia que mudou completamente de 10 anos para cá. Né? O curso de anatomia também se reinventou, né? Muito, né? Muito. E todo ano você tem trabalhos novos e surgindo coisas novas e gente publicando a respeito que contribui demais para você melhorar os seus resultados. Sim. Os primeiros estudos que eu lembro que eu vi, que era dos coxins de gordura, que a gente não sabia onde que eles estavam. Exato, e mudou completamente. Hoje você tem a descrição de 12 compartimentos de gordura para o lábio, por que você entra com a cânula, com a espessura da cânula X, qual o tamanho do vaso, qual a cânula que você vai usar, você vai colocar um produto à frente de um septo, atrás de um septo, na frente de uma linha, atrás de uma linha, direcionamento dos ligamentos. Então, tudo que você faz no seu tratamento, ele acaba estando embasado pelo que você está vendo na anatomia. E você acha que serve tanto para um injetor iniciante quanto um mais experiente? Você acha que... Sem dúvida, cara. Toda vez que a gente faz o curso, a gente disseca uma coisa nova, aprende uma coisa nova. Tá. Então, mesmo quem é muito experiente, vale a pena revisitar, vale a pena refazer o curso, tirar suas dúvidas, pensar em coisas novas, novas formas de fazer. E para quem é iniciante, igual tem a hyaluronidase no seu consultório, você precisa fazer um curso de anatomia. E você acaba refinando sua técnica, trazendo mais segurança ao tratamento depois de ver essa aplicação? Ou segurança ou insegurança. É isso que eu ia falar. Porque tem variações anatômicas. Tem tanta coisa ali que eu, às vezes, ignorar. A ignorância é uma bênção, né? Então, quanto mais você acaba adquirindo conhecimento, com mais respeito você vai fazer as coisas. Eu acho que não é medo, mas é respeito. Tá, né, certo. cara? Eu acho que é por aí. Que legal. Excelente. E é bacana ver essas evoluções E agora, voltando para você, Caio, a gente falou um pouco se vale a pena para quem é mais novo ou não, e você fez o curso de gestão para um público mais jovem. Mais jovem. E você tem bastante experiência também em curso para gente mais velha, com gestores. Quais foram as diferenças de comportamento ou de postura em relação à gestão que você percebeu do público mais novo e do público mais sênior? Eu tenho um slide inicial que eu falo assim, que é relacionado ao mindset. Eu acho que a forma dos profissionais pensarem define muito a questão do sucesso ou insucesso do seu consultório, né? E aí, geralmente, eu coloco lá primeiros passos e trago lá a questão de não tenho tempo para isso, isso não é para mim, que são barreiras iniciais que eu geralmente tenho que romper, que quebrar. Tipo, isso não é para mim, eu não tenho tempo para isso. Nessa turma em especial, eu fiquei bastante entusiasmado, né, do ponto de vista da apresentação que eu fiz, porque foram pontos, assim, muito fáceis de serem quebrados. Então, não sei se era porque era um público mais jovem, mas que eles já chegaram buscando essas transformações. Exato, eu preciso, me conta como eu faço, assim, já entendi que eu tenho que fazer. Isso é um ótimo sinal, porque talvez um público um pouco mais experiente, a gente tem que falar, não, você tem que produzir conteúdo, senão
você não se diferencia, você não aparece e tal. Então, para esse grupo, me chamou bastante atenção e foi, acho que, um dos melhores grupos que eu já dei essa apresentação. Não, já temos o objetivo claro, assim, assado, já estamos fazendo isso, já entendi que eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que fazer. Então, foi assim, mais fácil esse processo inicial deles entenderem que o papel por mais que seja médico, também compõe outras esferas de atuação. Então já entenderam que tem que bloquear a agenda para produzir, para cuidar da gestão e olhar para esses aspectos, né? Então tem menos barreira, né? Eu lembro das minhas primeiras apresentações que quando uma secretária não estava performando e a gente sinalizava isso ao médico, o doutor geralmente respondia, não, mas eu gosto tanto dela, né, do tipo, eu confio nela, deixa ela ir, por mais que ela não estivesse ajudando o doutor a ter resultado ou não fazendo o que ele pedia. Hoje, essa relação já muda, né, ele já consegue ter uma visão muito mais de gestão, de negócio, de cuidar de business, de negócio, business, do que de fato da pessoa. E é um conflito, né, não sei se você teve uma evolução, porque você pegou gerações diferentes aí, né? E você deve conviver com profissionais mais jovens também. Eu acho que eles entram hoje muito mais focados, né, em se desenvolver do ponto de vista de negócio. Mas, por outro lado, Caio, eu faço uma ressalva aqui, né? Qual é? Porque muitos acabam entrando muito focado no marketing. Sim. E seguindo muitas vezes uma cartilha, sim, né, do que você precisa fazer no marketing. E você fica suscetível a muitos gurus que você tem, com os planos prontos do que você tem que fazer para você se tornar um multimilionário do seu consultório, de gente que acabou a residência e está dando mentoria e cursos e não sei o quê. E é um negócio que fascina, brilha o olho, né? Então, eu acho que você acaba ficando mais suscetível a isso. E dentro desse contexto, eu estava preparando uma aula sobre autoridade médica, né? Legal. Do mundo de hoje. E aí eu li 3 artigos interessantes. Os 3 artigos dos Estados Unidos, falando um pouco sobre a popularidade em mídias sociais e a conexão que existe entre a autoridade médica. E é curioso, né, que por mais que você tenha mais seguidores e mais likes, isso não converte necessariamente mais paciente. Tá. Eles falam que é super importante você estar nas mídias para que o paciente te conheça, consiga ver quem é você, mas que isso, o fato de você estar muito exposto não é o que te dá autoridade. Perfeito. Os artigos falam que muitas vezes você estar colocando coisas, expondo pacientes, expondo casos ruins de outras pessoas, é negativo. É negativo para a percepção sua como profissional, como médico. Eu achei super curioso os insights e as conclusões dos artigos, mas que na verdade o importante é você construir a sua carreira, você ter publicação, você seguir coerente naquilo que você está falando, e que não é necessariamente importante você ter lá 12 reels, 12 stories por dia, mais 2 reels por não sei quanto, mais não sei quantos posts. Então ele quebra um pouco essa fórmula mágica da popularidade, da grande quantidade de seguidores, mas que você ter constância, consistência, sem se preocupar muito com isso, que isso vai gerar a sua credibilidade, a sua consistência no meio médico e junto aos seus pacientes. Que legal. Né? Eu concordo com essa visão. Não acho que tenha receita milagrosa. E eu acho mais, né, Caio? A gente está hoje cada vez mais vendo uma pasteurização das mídias sociais. É muito fácil você pegar um Instagram de um, colocar no outro e você vai ver que é a mesma coisa, né? Com certeza. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o primeiro aspecto é você fazer o que faz sentido para você, né? Uma das coisas que eu tenho falado bastante é você ter referências boas, né? Acho que isso é bom, né? Você vê o que o outro faz e que você gosta de fazer e que faz sentido para você. Eu acho que isso é legal. Outro aspecto é da consistência. Você
consistentemente estar presente, né? Não só estar presente nas redes sociais, mas ter consistência no consultório também, tudo que você faz, melhorar, querer evoluir e tudo. Eu acho que isso traz até um pouco para todos os temas que foram discutidos agora no SXSW, né, Caio? Eu acho que o tema não foi mais IA, né? Não se colocou a IA como uma tendência do que vai acontecer, mas pelo contrário, que a IA já está incorporada, ela é realidade para todo mundo, né? E o que vai diferenciar as marcas e o que está diferenciando cada vez as marcas é você apostar na humanização, de você apostar na conversa real que pode existir entre a marca e o cliente, entre o médico e o cliente. Legal. Que seja capaz de oferecer uma diferença que, por mais que você trabalhe com um monte de ferramenta para criar o seu roteiro de publicação, cria os seus posts, é maravilhoso, é lindo, você joga o negócio lá, ele te dá tudo e te cria... Faz as sugestões de tudo que você quer criar, né? Vai ser igual a do outro colega que colocar um site parecido. E qualquer um vai conseguir fazer sobre isso, né? Eu costumo, né, até trazendo um paralelo para minha realidade, eu costumo escrever alguns textos no LinkedIn. Se eu pedir lá, me dê 10 textos de LinkedIn interessantes para diretores, marketing comercial, vai vir os 10 textos. Mas dificilmente eu me identifico com aqueles 10 textos. E talvez eles até viralizem, porque teve uma vez que eu postei um lá e deu uma grande quantidade de curtidas. E aí eu peguei esse mesmo post, joguei no chat GPT e falei, eu quero outro tema igual e poste. E viralizou. Então, não é uma questão de viralização, mas que eu talvez não me identificasse com aquilo. Tem gente que vai seguir esse caminho, mas esteja muito superficial ao que está sendo dito. Agora, você usar um exemplo, né? Sei lá, hoje tive uma experiência, tive uma reflexão sobre essa experiência e você escreve alguma coisa sobre isso. E aí você usa a ferramenta para te trazer um pouco mais de fluidez no texto, um pouco mais que a gente brincou nos episódios anteriores que dá o superpoder. Eu acho isso super... faz todo sentido, né? Porque isso tem essência. Isso tem a ver comigo. Então, as pessoas que conviverem comigo vão sentir que aquilo faz verdade, sentido. Que veio pensado, né? Do porquê que você por tá mais que aquilo, esteja né? bem escrito, parecendo no ChatGPT, elas vão olhar, putz, isso tem a ver com o Caio. E isso reflete, né? Seja no Instagram, seja presencial, seja no que eu gravar, ou que eu produzir, ou que eu conversar com alguém. Então, quando você tem essa quebra, peraí, aquele Caio não tem nada a ver com esse Caio aqui, né? Eu acho que é aí que não tem consistência. Eu acho que aí que não tem de fato relevância e pode ser que faça sentido num primeiro momento, dê muitas curtidas, seguidores, mas isso não se sustenta, né? Eu tava inclusive num bate-papo de business com outros profissionais da saúde. E foi muito interessante a conversa. A doutora levantou a mão lá para perguntar, nossa, como você consegue, né, dar conta de diferentes negócios e tal. Aí ela brincou, né, eu cuido de 5 Instagrams e você reclamando de um, né? Acho que as pessoas, elas têm dificuldade de cuidar das coisas delas mesmas, pro futuro delas e gerenciar bem, né? E ela falou, eu mesmo verifico tudo que é produzido, eu checo tudo, vejo se faz sentido, e é uma doutora de super sucesso, com consistência, com profundidade, e é um paralelo aos jovens ou até os mais velhos que querem construir as coisas que às vezes reclamam, né, das dificuldades, mas não assumem esse protagonismo, né? E o que mais que você viu de diferente, assim, de perguntas interessantes que surgiram no curso, Caio? O que outras coisas que te chamaram a atenção? Perguntas interessantes que vieram ali. Não vem nada tão curioso assim. Vem muito mais do mesmo. Por exemplo, o tema mais hype, quente é precificação, sabe? Você acredita? De verdade, De cara. verdade. Como que eu calculo quanto que eu vou cobrar? Exatamente. Toda vez que eu falo de planilha de precificação, todo mundo tira foto. E aí eu coloco um QR Code no final da apresentação e falo, escaneie para você, eu te mando a planilha de precificação. Eu recebo, sei lá, metade da plateia ou mais pedindo a planilha de precificação. É impressionante. E hoje
você pode digitar, ChatGPT, monta para mim uma planilha de precificação. Que faz o seu controle de estoque. Exato, você mesmo me apresentou com a Carol na última conversa que a gente teve, o que o Cláudio fez, não é? Me conta, fala sobre isso. Eu acho que as ferramentas hoje, elas são incríveis, né? Essa automatização que você consegue fazer com as ferramentas, de linkar o seu paciente com quanto que ele usou, com o seu estoque, alimentar essa planilha automaticamente, você consegue fazer isso, né? Então, as ferramentas, elas são incríveis. Eu acho que você tem que lançar a mão delas para otimizar o seu tempo de verdade para outras coisas, né, Sim. cara? Eu tive com uma pessoa recentemente e ela trabalha em outro segmento. E ela veio trazer, e eu ouvi isso no CMO Summit que eu fui no ano passado, sobre eu não sei qual era a palavra, mas era a hiperpersonalização. É quando você personaliza muito para aquela pessoa especificamente, né? E eu brincava que... Mas isso para qual área? Era para torcedor de futebol. Olha que impressionante. Mas se aplica a outras coisas, né? Desde que você tenha informação do cliente ou do paciente, ou o que seja. E eu brincava, é até um dos pontos para eu conectar com esse tema, que as pessoas estão acostumadas a vender produto, não solução, né? Eu não sei como você vê, mas isso que a gente estava discutindo em relação ao paciente, se você vender para o paciente 3 seringas de preenchedor, é produto. Se você oferecer um tratamento que vai fazer ele se sentir melhor, é solução, né? Sim. Não é a mesma coisa fazendo um paralelo à gestão. Todo mundo, né? Você comentou, você pode até descer. Todo mundo oferece mentoria, mas ninguém te oferece soluções alinhados ao seu negócio. E aí eu brinquei um tempo atrás com um amigo. Sei lá, podia existir uma ferramenta que analisasse as minhas 3 últimas fotos no Instagram e falasse assim: Caio, você como diretor comercial pude observar a sua roupa, né, o seu dress code, e acho que você não está alinhado ao mesmo patamar que você deveria. O que você acha de analisar essas 3 opções de roupa e que inclusive está no seu carrinho para você finalizar a compra? Então é solução, sabe? De acordo com o especialista XYZ. A gente quer vender a camiseta, a gente não quer vender a solução pro cliente ou pro paciente, né? Então são paralelos interessantes que a gente pode explorar em diferentes negócios. E aí esse meu amigo que estava discutindo sobre a hiperpersonalização, analisando o banco de dados e, obviamente, com a ajuda da IA, você consegue personalizar o discurso, a oferta, tudo que você oferece, né? Você pega um banco de dados, talvez de um paciente que você tenha, que ele vai a cada 4 meses lá, porque tem um registro de consulta, ele faz a toxina, ele usa 160 unidades, estou chutando aqui. E aí você escreveu no prontuário que ele viaja todo mês, ou que ele tem uma filha XYZ, esses dados... Com a ajuda da IA, ele consegue gerar comunicações e informações para você como médico hiper valiosas para personalizar qualquer conversa ou qualquer interação com esse paciente. Eu acho que tem alguns pontos super curiosos nesse sentido, assim, né? Tem um professor meu da residência de cirurgia plástica. Sim. Eram poucos que davam toques para você de consultório, mas esse era um cara muito legal, assim, o Dr. Silvio Sterman. E ele falava que ele sempre anotava na ficha do paciente alguns detalhes simples, né? Então, isso passando no HC. Então, ele tinha na ficha do HC Quanto do paciente... tempo atrás isso? No prontuário, isso em 2002, 2003. Ele estava muito à frente, né? Tinha na ficha dele qual que era o nome dos filhos, qual que era o time que o cara torcia. Detalhe. Então, imagina você atender no ambulatório do HC. Oi, Caio, tudo bem? E a Camila, sua esposa, como é que tá? Acabou. Né? O cara já... Detalhes pequenos, né? Então, são algumas coisinhas que você faz para essa hiperpersonalização e que muitas vezes não precisa ser uma ferramenta gigantesca. Não. Tem um livro super legal também, eu acho que chama Arte da Hospitalidade, alguma coisa assim. Legal. Que é de um restaurante, um restaurante 3 estrelas Michelin. E aí ele conta um pouco de como você consegue criar esse serviço primoroso. Tem a história do restaurante, imagina um restaurante 3 estrelas Michelin. Só que o cara dá pra você ver isso nesse livro e dá pra você também ver na série The Bear. The Bear, boa. O cara estando atento ao que está acontecendo no ambiente, ele conta da história de uma família que tinha ido pra Chicago
e tinha conseguido reservar o restaurante lá, assim, super difícil, mas tinha reservado, foi no jantar, e quando o cara passa, o maître ou o garçom passa pela mesa, ele ouve as pessoas comentando que, infelizmente, eles não tinham conseguido ter tempo de comer a pizza, deep dish pizza lá, famosa de Chicago. Sim. Puta, imediatamente o cara fala assim, os caras vieram até Chicago pra comer no nosso restaurante, e aí ele serve um prato a mais no menu degustação dele, traz o prato, puta, e era a pizza que o cara tinha falado que queria. A experiência que o cara conseguiu oferecer, puta, mas ele serviu uma pizza num restaurante 3 estrelas Michelin? Cara, foi a melhor experiência que o cara poderia ter tido na vida dele, né? Sim. E eu acho que esses detalhes de você estar atento na conversa com o paciente, de você conseguir entender essas nuances, é o que foi muito falado, né, no SXSW, dessas nuances da conversa, que muitas vezes a IA não vai pegar, mas que aquele detalhezinho no prontuário que você anotou, ou dessa percepção de você estar ouvindo o que o paciente está falando, eu acho que isso é um diferencial absurdo, gigantesco. E que talvez seja o nosso diferencial para o atendimento da IA. Com certeza. Né? A IA, se não tiver um banco de dados com essa informação registrada ali, não vai pegar, ou até vai pegar, mas não vai conseguir. Vai descartar isso porque não faz parte do principal objetivo ali. Da consulta. Mas, obviamente, se você direcionar a IA para isso, ela consegue te atender e você se sente personalizado. Porque a gente tá tão acostumado a ser tratado só como mais um, quando a pessoa te chama pelo nome, você fala, opa... né? Mas eu acho que é uma tendência e eu acho que esse é um baita diferencial. Eu costumo perguntar, né, nessas aulas, começo com um slide meio provocativo. E aí falo, número de profissionais no mercado. Então todo mundo fala, muitos. Números de cursos novos exagerados, né? Existe uma pressão também de redução de preço, né? Os produtos nesse mercado vêm reduzindo de preço. Só que isso não deixa de ser ruim em algum momento, porque gera mais acesso, e aí quem tá comprando e não tá preocupado em oferecer um serviço de qualidade vai abaixar o preço também, e aí a concorrência do consultório também aumenta. Então, de maneira geral, os preços não só da indústria, mas como dos consultórios caem. Tá ficando um cenário muito mais complexo. Sim. E aí, como você se diferencia? Aí eu pergunto assim, olha pro colega do lado, fala pra mim, fala pra ele o que você faz diferente dele. Aí eles ficam com aquela cara do tipo, não faço nada, né? Mas esse tipo de atendimento e cuidado com o paciente é uma baita diferenciação. Porque por mais que a gente fale aqui, a gente reforce, tenha livro, as pessoas não fazem no dia a dia. Elas esquecem, e isso não tem investimento, não preciso gastar milhões pra fazer isso, site. Mas leva tempo, né, cara? Leva tempo, leva dedicação. Leva tempo. Eu acho que um dos problemas é esse, né? É você precisar acreditar que leva tempo. Exato, né? Exato. Quando a gente tem uma mudança da nossa capacidade de atenção para 12 segundos, menos do que um peixe, que é o que a gente acontece no feed, ou você não consegue mais assistir o TED, antes eram 15 minutos. Sim. Agora caiu para 12. Agora o TED são 8 minutos. Porque as pessoas não conseguem assistir um vídeo de 12 minutos, cara. Que isso, cara. E é o que vinha acontecendo com o span de atenção da gente, né? Sim. E que felizmente parece... Você tem estudado sobre isso? Porque eu acho que o celular tá deixando a gente meio louco. Com certeza. Da questão de você... O feed infinito. O feed infinito e você tá aqui parado, sei lá, quando você parou de pensar ou parou de olhar pra alguma coisa ou fazer alguma coisa, você pega o celular. Não tem mais ninguém parado na fila, né? Esperando a fila ou esperando você tá ocupado, o metrô, esperando o ônibus. Você tá sempre acompanhado do seu celular. Sim. Né? Mas eu tenho a sensação que isso sobrecarrega a gente, não alivia. Não tem a menor dúvida. Porque você pega o celular pra dar uma desligada. E só dá ansiedade. Exatamente, cara. Vou trazer uma outra referência muito legal que eu vi. Eu fui lá em Madrid, no Museu do Banksy. Ansiedade, cara. No Museu do Banksy. E tem várias coisas legais do Banksy lá. E aí uma delas é um grafite dos amantes. Tá. E aí, pô, é um casal se abraçando assim, né? Só que o cara tá abraçando e com o telefone aqui, e a mulher abraçando com o telefone ali. Nada mais moderno, né? Nada mais moderno. E é isso que tá acontecendo, né? A gente tá deixando de lado
algumas coisas do mundo real e ficando preso e ansioso e cada vez mais por causa do celular, das mídias sociais, seja lá o que Por for. mais episódios fora da agenda. É isso, né, A cara? gente para de olhar o celular e foca na conversa, E né? a conversa, eu acho que você ter tempo de desenvolver essa conversa, e aí o que eu tava fazendo, felizmente parece que existe uma tendência de mudar isso. Por isso Mas que eu acho que mudar como? Reduzir? Não, de que os podcasts, por exemplo, estão tendo mais acesso. As pessoas estão sim. começando a querer coisas um pouco mais longas, um pouco mais discutidas e trabalhadas por conta disso. Eu não sei. Tomara que isso esteja acontecendo, porque você viver de feed infinito é muito sofrido. Eu não sei, eu fico realmente preocupado e eu tô dentro disso, né? Todo mundo tá, cara. Da questão de você estar numa reunião, o celular vibra, você quer olhar, você quer ver, você deixa de interagir num almoço ou numa atividade social para olhar o celular. Então, e eu me sinto cada vez mais cansado. Né? Você tá no trânsito, aí você pega o celular um pouquinho quando para o carro, em vez de você parar, respirar, olhar pra frente, né? Não, né? Você quer pegar o celular, cara. Ou senão você tá se sentindo por fora, né? O FOMO digital, né? É impressionante, né? Exato. E eu tenho a sensação, pelo menos a gente tem um pouco de noção disso, mas que os mais jovens estão entrando nessa e estão... Sem saber o que é o outro lado. E às vezes gerando uma depressão, uma ansiedade por essa necessidade absurda. Obviamente eu não tenho profundidade para falar desse tema, é coisas que eu venho percebendo, mas de uma necessidade, desculpa, absurda de querer pegar o celular e não conseguir desconectar de uma coisa de outra, sabe? E você querer interagir na hora de uma refeição, né? Com os mais jovens, com seus filhos, primos, lá, sobrinhos. Fone de ouvido e celular. Exato, e eles estão conectados, seja no fone de ouvido ou no celular, e ao mesmo tempo querendo conversar com você e não estão ali presentes de fato, né? Então eu acho que são aspectos interessantes aí pra gente... Vamos ver se a gente traz algum psicólogo aqui, um psiquiatra pra conversar com a gente. Deve ter sobre mesmo. Isso. Com certeza. Tem muita coisa pra entender qual é o impacto disso, né? E o que vai vir pro futuro, né? Como que essas gerações vão se comportar no futuro? Qual que é a previsão, né, para esse tipo de mudança no nosso comportamento, né? É isso. Muito bem. Mais uma vez, Caio, ótimo bate-papo. Demais, Saito. E até o próximo Fora da Agenda. Até o próximo, Saito. Valeu. Abraço.